o quadro que realmente deu origem ao nosso programa, e não só aqui, né, no rádio, lá em 1900 e bolinha, nós já tínhamos esse quadro no rádio, Debates Populares. E hoje nós vamos conversar aqui entre eles, inclusive, a Joelma vai fazer pergunta para o Júlio, o Alexandre vai meter o pitaco dele aonde for. A Bartira, eu quero que a Bartira ela é uma publicitária maravilhosa, a Bartira Souza, extremamente competente, eu só não tenho dinheiro para contratar ela. Ela vai falar, olha, a gente tem uns assuntos assim extremamente palpitantes. Vamos entrar nos assuntos? É assim, olha, como evitar que o cérebro envelheça rápido demais? Porque, na verdade, o tamanho de neurônios de uma pessoa, de uma criança, um adolescente de 15 anos e outro de 80 é do mesmo tamanho, né? O que muda é a informação que o indivíduo tem no cérebro, né? É isso que faz a diferença. E aí a gente tem a LPD, que é a Lei de Proteção de Dados, que o doutor Júlio vai nos esclarecer bonitinho como é que isso vai funcionar. E imaginem vocês que lá em Santa Catarina, um vereador daqueles, sabe, bem preocupado com o funcionamento da sociedade, ele entrou com uma lei que proíbe cachorros de latir. Agora, pasmem, ele foi aprovado por unanimidade pelos outros vereadores. Agora, o mais interessante, pasmem novamente, é por que todos eles aprovaram. A maioria não leu. A sorte é que parece que a cidade tem lá um prefeito mais centrado em que lê, porque não sancionou essa lei. Então está entrando no ar Debates Populares. Gente, após quase uma década de concepção e disputas em Brasília, foi finalmente aprovada a Lei Geral de Proteção de Dados. E ela já entrou em vigor e já tem, inclusive, um processo baseado nela. Ela foi inspirada na legislação europeia e ela regulamenta o tratamento de dados pessoais por parte de empresas públicas e privadas. Com isso, qualquer empresa que incluir em sua base informações de seus clientes, tipo assim, entendeu? Por mais básicos que sejam, como nome e e-mail, deve seguir os procedimentos da nova lei, LGPD, faltou o G, Lei Geral de Proteção de Dados, de número 13.790. Ela define, inclusive, categoria de dados, né, doutor Júlio? Sim, ela define categoria de dados. Vamos começar com uma colocação simples. Nós, que navegamos pela internet, somos o produto dela, não somos o consumidor. Para a Lei Geral de Proteção de Dados, o que é comercializado são os nossos dados. Não só o seu nome, telefone, endereço, RG, CPF, mas onde você deu like, por onde você caminhou dentro dos sites pelo qual você visitou. Quais são as suas preferências de atualização no seu Android, no seu iOS, o que você faz na internet. É para isso que a lei veio equalizar. E a partir daí nós teremos, para você empresário, um novo conjunto de responsabilidades. E é importante dizer que a lei só trata da pessoa natural e não da pessoa jurídica. Haja vista que ela não é provida de um ser humano para representá-la fisicamente. E a pessoa natural, conhecidamente, é a pessoa física, que nós normalmente falamos. Então sou eu, é você, e é daqui para frente, cuidado com o que você faz pela internet. A LGPD, na verdade, ela representa uma mudança de postura, né? Uma mudança de mentalidade tão importante quanto, na verdade, a entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor, né? Que foi lá em 1990 e que mudou, né? Toda a sociedade, né? Ele entendeu que o consumidor passou a entender que ele tinha direitos. Nós vamos passar a entender que nós temos esses direitos? O Código de Defesa do Consumidor é uma comparação importante. Nós nos acomodamos durante o processo de defesa da minoria e era considerado minoria o consumidor. E quando veio o Código de Defesa do Consumidor, como bons brasileiros que somos, fomos para o excesso. Quando a Casas Bahia falava, você quer pagar quanto? O consumidor ia e dizia, eu quero pagar R$1. E a acomodação da lei, no caso o Código de Defesa do Consumidor, e a vida prática demorou um pouco mais de tempo.
Porque a gente tem a lei da vantagem. No caso da Lei Geral de Proteção de Dados, nós teremos um outro problema, a acomodação legal. Para o empresário, as multas vão de 2% até 50 milhões do seu faturamento. Isso vai trazer para o empresário muito mais responsabilidade. E para a pessoa natural, também um pouco mais de responsabilidade, e você vai ter mais controle do que as pessoas podem ou não fazer com seus dados na internet. Mas lembre-se, no Brasil, a lei tem um tempo de acomodação. O que está escrito demora um tempo para que ele venha fazer parte da nossa vida prática. Para você, empresário, isso já começou. Inclusive, doutor Júlio, a agência que regula isso, né, só vai começar a entrar em funcionamento ano que vem. Quer dizer, a lei entra, né? A agência reguladora vem em 2021. Vem em 2021. Mas o Ministério Público faz esse papel de fiscal da lei de custos legis. Ele vem e, dentro daquilo que vai afetar o direito coletivo, que é o nosso direito de forma identificável da coletividade, ou difuso, que é um direito coletivo onde eu não identifico quem são os consumidores, o Ministério Público está ali para fazer todo o papel de proteção da lei e cobrança. Eu posso fazer uma pergunta? Claro. Não pode, não. Não pode, não, viu? Nos bastidores é assim, viu, gente? Até para os advogados, isso vai de encontro, por exemplo, essas situações que eu acho que todo mundo vivencia, né, diariamente, de você clicar lá, de repente, na internet, porque você gostar de um assunto, de repente você começa a receber aquele monte de ligações de alguém querendo vender produto para você, porque você simplesmente clicou naquele site lá para conseguir maiores informações a respeito. A lei vem para regular isso, Joelma. Nós somos o produto da internet. A pessoa, quando clica em eu particularmente gosto, eu tenho um projeto de um Fusca, então eu clico em questões de Fusca. E aí vem dentro do meu e-mail, no meu Instagram, no meu YouTube, coisas relacionadas a isso. Porque os nossos dados estão sendo comercializados há muito tempo. E acaba criando um efeito mosaico. Eu clico numa determinada informação hipotética sobre Fusca, eu crio numa informação hipotética sobre Código de Processo Civil, teoria geral da causa madura, e aí as coisas vão vindo para mim nessa proporção. Só que a gente tem que analisar até que ponto isso é legal. Até para o empresário, o quão é importante você encher a caixa de mensagens do seu cliente da mesma proposta. O quão é importante eu receber durante o meu dia todo, 24 horas, e não só as 8 comerciais que vocês têm na empresa, propagandas da mesma coisa. Isso vai acabando tolhendo a minha liberdade. Isso acontece muito. É a moeda que se vende. Quando eu lanço os meus dados, e é importante dizer que a lei de proteção ela não vem só para o online, ela vem para o offline. Quando você, hipoteticamente, troca os seus dados por um concurso, troca os seus dados por um desconto, troca os seus dados para participar de algo. Vem regular todo esse processo. E aí, com o tempo, vai se acomodando e eu acredito que vai diminuindo. Mesmo que seja do meu interesse, eu não quero receber 8 propagandas da mesma coisa. Inclusive, eu acho que é nessa hora, né, Bartira, que vamos falar aí pro pessoal de TI para criar, porque o Adblocks do Google já não está funcionando mais. Você bota o Adblocks e continua vindo, né? Porque eu acho que devia de ter, já que é nesse esquema, por exemplo, eu fui lá, procurei, pesquisei geladeira e comprei a geladeira. Então, essa informação já deveria constar e pararem de me mandarem geladeira, né? Vamos falar, vamos dar um recado. Acaba comprando outra, né? Tipo, pra parar, compra umas 3. A gente tem um problema, né, Batira, que a gente não lê o que vem também, né? Porque no final das propagandas vem um aviso, um dizer, falando que se você quiser desabilitar aquilo, tem que clicar em tal lugar, vai passar por um procedimento e a propaganda para de vir para você. Só que, em regra, a gente olha, fala de novo e deleta. Ou nem dá andamento. Né? Sem brincadeira, um dia desses eu fiquei mais ou menos umas 3 horas fazendo isso. Abrindo todos os e-mails que eu não queria mais receber, indo lá no final e tirando o meu e-mail do cadastro, né? Então, hoje, eu não sei se a lei vai melhorar com relação a isso, né? Um lugar que a gente pode já informar que a gente não quer receber um monte de e-mails. A gente tem uma ação pontual, né? Mas hoje é pontualmente mesmo você informando cada empresa que você não quer mais receber. A agência reguladora, quando vir, provavelmente vai criar um departamento voltado a isso. Eu não quero receber nada, ponto. A minha internet tem que ser um pouco diferente do que é essa internet comercial. E a partir daí você vai ter um pouco mais de autonomia. E é importante que nós entendemos a lei no sentido que vamos poder controlar os dados que nós queiramos, ou que nós queremos, perdão, que as empresas tenham acesso.
E aí vai ficar um pouco mais dinâmico isso, talvez. Tá? E tendo esse controle, fica mais fácil para nós não recebermos 30 propagandas de geladeira. Porque vai que a pessoa compra 3 mesmo. Né? Mas isso tem muito a ver, principalmente vocês da área publicitária, né, com neuromarketing, né? Deixa eu criar isso aqui para ficar lá pentelhando aquela pessoa, né, para que ela compre. E aí então significa que vocês vão ter que ter um novo comportamento. A gente se vira, a gente se vira. E aí me vem imediatamente à mente aquele comercial do batom. Compre batom. Vocês lembram, gente? De 1900 e bolinha. Mais direto impossível. Mais direto impossível. Nós vamos para o nosso apoio cultural e voltamos em seguida.